Segunda parte. Uma loucura, não tão delicada. Voos da mente. Há um tipo especial de dor, exultação, solidão e pavor envolvidos nessa classe de loucura. Quando se está para cima, é fantástico. As ideias e sentimentos são velozes e frequentes como estrelas cadentes, e você os segue até encontrar algum melhor e mais brilhante. A timidez some, as palavras e os gestos certos de repente aparecem. O poder de cativar os outros, uma certeza palpável. Descobrem-se interesses em pessoas desinteressantes. A sensualidade é difusa e o desejo de seduzir e ser seduzida irresistível. Impressões de desenvoltura, energia, poder, bem-estar, onipotência financeira e euforia estão impregnadas na nossa medula. Mas, em algum ponto, tudo muda. As ideias velozes são velozes demais e surgem em quantidades excessivas. Uma confusão arrasadora toma o lugar da clareza. A memória desaparece. O humor e enlevo no rosto dos amigos são substituídos pelo medo e preocupação. Tudo que antes corria bem agora só contraria. Você fica irritadiça, zangada, assustada, incontrolável e totalmente emaranhada na caverna mais sinistra da mente. Você nunca soube que essas cavernas existiam. E isso nunca termina, pois a loucura esculpe sua própria realidade. A história continua sem parar, e finalmente só restam as lembranças que os outros têm do seu comportamento, dos seus comportamentos absurdos, frenéticos, desnorteados, pois a mania tem pelo menos o lado positivo de obliterar parcialmente as recordações. E então, depois dos medicamentos, do psiquiatra, do desespero, depressão e overdose, todos aqueles sentimentos incríveis para desembaralhar. Quem está sendo educado demais para dizer o quê? Quem sabe o quê? O que foi que eu fiz? Por quê? E o que mais atormenta quando vai acontecer de novo? Temos também os lembretes amargos, remédios para tomar, para se ressentir por ter tomado, para esquecer. Tomar, ressentir, esquecer, mas sempre tomar. Cartões de crédito cancelados, cheques sem fundo a serem cobertos, explicações devidas no trabalho, desculpas a serem pedidas, lembranças intermitentes. O que foi que eu fiz? Amizades cortadas ou esvaziadas, um casamento terminado. E sempre quando isso vai acontecer de novo? Quais dos meus sentimentos são reais? Qual dos meus eus sou eu, o selvagem, impulsivo, caótico, vigoroso e amalucado? Ou o tímido, retraído, desesperado, suicida, cansado e fadado ao insucesso? Provavelmente um pouco de cada lado, de preferência que grande parte não pertença a nenhum dos dois lados. Virginia Woolf, nos seus voos e mergulhos, resumiu essa história. Até que ponto nossos sentimentos extraem sua cor do mergulho no mundo subterrâneo? Quer dizer, qual é a realidade de qualquer sentimento? Eu não acordei um dia e me descobri louca. A vida não é tão simples assim. Em vez disso, fui percebendo aos poucos que minha vida e minha mente estavam atingindo uma velocidade cada vez maior, até que afinal, durante meu primeiro verão no corpo docente, as duas me escaparam ao controle, girando loucamente. No entanto, a aceleração do pensamento rápido até o caos foi um processo lento e de uma beleza sedutora. No início, tudo parecia perfeitamente normal. Ingressei no corpo docente de psiquiatria em julho de 1974, e uma das enfermarias de adultos internados ficou sob minha responsabilidade clínica e de ensino. Esperava-se que eu supervisionasse residentes de psiquiatria e internos de psicologia clínica no que dissesse respeito a técnicas de diagnóstico, testes psicológicos, psicoterapia e, graças à minha formação em psicofarmacologia, algumas questões relacionadas a experiências com drogas e medicamentos. Eu também era a ligação entre os departamentos de psiquiatria e de anestesiologia, onde fazia consultas, seminários e estabeleci alguns protocolos de pesquisa destinados a investigar aspectos psicológicos e médicos da dor.
Minha própria pesquisa consistia basicamente em redigir relatórios de alguns dos estudos com drogas que eu havia realizado na pós-graduação. Eu não sentia nenhum interesse especial pelo trabalho clínico ou pela pesquisa relacionada aos transtornos do humor, e como havia passado mais de um ano quase totalmente livre de sérias oscilações de humor, supus que esses problemas fossem coisa do passado. Sentir-se normal por qualquer período mais longo desperta esperanças que se revelam quase invariavelmente infundadas. Adaptei-me ao novo emprego com grande otimismo e energia. Eu sentia prazer em ensinar e, embora de início parecesse estranho estar supervisionando o trabalho clínico de outros, gostei da função. Considerei a transição de interna para a docência muito menos difícil do que havia imaginado. Nem é preciso dizer que essa transição foi muito facilitada por uma revigorante diferença na remuneração. A relativa liberdade que eu tinha para me dedicar aos meus próprios interesses acadêmicos era inebriante. Eu trabalhava muito e, relembrando, dormia muito pouco. A redução do sono é tanto sintoma quanto causa da mania, mas isso eu não sabia naquela época, e é provável que não tivesse feito diferença para mim se eu tivesse sabido. Muitas vezes o verão me trouxera noites longas e grande animação, mas dessa vez ele me empurrou para alturas maiores, mais perigosas e psicóticas do que eu jamais conhecera. O verão, a falta de sono, uma avalanche de trabalho e genes delicadamente vulneráveis acabaram por me levar para o lado de lá, para além dos meus níveis conhecidos de exuberância até a loucura plena. A festa nos jardins do reitor era um evento anual para dar as boas-vindas aos novos membros do corpo docente da UCLA. Por acaso, o homem que viria a ser meu psiquiatra também estava na festa, já que ele próprio acabava de se tornar professor adjunto da Faculdade de Medicina. A ocasião provou ser um exemplo interessante do abismo que surge entre a percepção que a pessoa tem de si mesma e as observações mais frias e comedidas de um clínico experiente que de repente se encontrava numa situação social, olhando para uma ex-interna meio frenética e de olhos desvairados, que ele, na qualidade de chefe da residência, havia supervisionado no ano anterior. Minha lembrança da situação era que eu talvez estivesse um pouco alta, mas basicamente eu me lembro de ter conversado com um monte de gente, com a sensação de ter um encanto irresistível e de passar veloz de um tira-gosto para outro, de um drink para outro. Conversei muito tempo com o reitor. É claro que ele não fazia a menor ideia de quem eu era, mas estava sendo extremamente gentil ao conversar tanto tempo comigo ou simplesmente estava se mostrando fiel à sua reputação de ter uma queda por mulheres jovens. Não importa o que ele estivesse de fato sentindo, eu tinha certeza de que ele estava me considerando encantadora. Também tive uma conversa prolongada e bastante estranha com o diretor do meu departamento. Estranha, mas que eu considerei muito agradável. Meu diretor era ele próprio uma pessoa expansiva e era dotado de uma cabeça muito imaginativa que nem sempre se mantinha dentro das fronteiras da medicina acadêmica. Nos círculos da psicofarmacologia, ele era de certo modo famoso por ter matado acidentalmente com LSD um elefante de aluguel de um circo, uma história complicada, bastante improvável, envolvendo grandes mamíferos terrestres em frenesi, glândulas do lobo temporal, efeitos das drogas alucinógenas sobre o comportamento violento e erros de cálculo de volumes e áreas de superfície. E nós começamos uma conversa longa e dispersiva sobre a pesquisa com elefantes e iraces. Os iraces são pequenos animais africanos que não apresentam absolutamente nenhuma semelhança com os elefantes, mas que, com base na disposição de seus dentes, são considerados seus parentes vivos mais próximos. Não consigo nem começar a me lembrar dos argumentos minuciosos e interesses comuns subjacentes a essa conversa estranha e extremamente animada, à exceção do fato de eu imediatamente e com enorme disposição
me prontificar a rastrear todo e qualquer artigo, e havia centenas deles, um dia escritos sobre os iraces. Também me ofereci como voluntária para trabalhar nos estudos do comportamento animal no Zoológico de Los Angeles, além de dividir com outros professores um curso de etologia e ainda mais um de farmacologia e etologia. Minhas lembranças da recepção ao ar livre diziam que eu havia sido fabulosa, esfuziante, sedutora e segura. Meu psiquiatra, porém, ao conversar sobre isso comigo muito tempo depois, tinha lembranças muito diferentes. Ele disse que eu estava vestida de uma forma extraordinariamente provocante, totalmente diferente do estilo conservador no qual ele me havia visto no ano anterior. Eu estava usando muito mais maquiagem do que de costume e lhe pareci frenética e excessivamente falante. Ele diz que se lembra de ter pensado com seus botões: Kay parece maníaca. Eu, por outro lado, me havia imaginado esplêndida. Minha cabeça estava começando a ter de se esforçar um pouco para conseguir acompanhar seu próprio ritmo, já que as ideias surgiam com tanta velocidade que uma atravessava o caminho da outra em todos os ângulos concebíveis. Havia um engarrafamento de neurônios nas rodovias do meu cérebro, e quanto mais eu procurava desacelerar meu pensamento, mais eu percebia que não conseguia. Meus entusiasmos estavam também em excesso de velocidade, muito embora com frequência houvesse algum fio de lógica oculto no que eu estava fazendo. Um dia, por exemplo, comecei a fazer fotocópias feito louca. Fiz de 30 a 40 cópias de um poema de Edna St. Vincent Millay, de um artigo sobre religião e psicose do American Journal of Psychiatry, e de outro artigo, Por que não participo de discussões de caso, escrito por um psicólogo proeminente que elucidava todas as razões pelas quais as discussões de caso clínico, quando mal conduzidas, são uma perda de tempo tão horrível. Esses três textos pareceram de repente ter profundo significado e aplicação para o pessoal clínico da enfermaria. Por isso, distribuí cópias a todos que pude. O que é agora interessante para mim não é o fato de eu ter tido uma atitude tão tipicamente maníaca, mas sim o fato de haver alguma premonição e razão naqueles primeiros dias da loucura incipiente. As visitas ao leito eram mesmo uma total perda de tempo, embora o chefe da enfermaria não demonstrasse ter apreciado muito o fato de eu chamar a atenção de todos para isso, e apreciou muito menos minha distribuição do artigo a toda a equipe. O poema de Millay, Renaissance, era um que eu havia lido quando menina, e à medida que meu ânimo ia ficando cada vez mais enlevado e minha cabeça começava a correr cada vez mais rápido, eu de algum modo me lembrei do texto com perfeita clareza e fui procurá-lo imediatamente. Embora estivesse apenas começando minha viagem de entrada na loucura, o poema descrevia o ciclo inteiro pelo qual eu estava a ponto de passar. Ele começava com percepções normais do mundo, tudo o que eu via de onde estava eram 3 longas montanhas e um bosque, e depois continuava passando por estados de êxtase e visões, até chegar a um desespero sem tréguas, e, finalmente, voltar a emergir no mundo normal, mas com a percepção aguçada. Millay estava com 19 anos de idade quando escreveu o poema, e, embora eu não soubesse disso na época, ela mais tarde sobreviveu a vários colapsos e hospitalizações. De algum modo, no estranho estado em que me encontrava, eu sabia que o poema tinha significado para mim. Eu o compreendia perfeitamente. Dei-o a residentes e internos como uma descrição metafórica do processo psicótico e das importantes possibilidades numa renovação subsequente. Os residentes, sem perceber o alvoroço interno que sugeria as leituras, pareceram reagir bem aos artigos e, quase com unanimidade, expressaram prazer por terem um descanso das leituras médicas normais. Durante esse mesmo período de comportamento cada vez mais febril no trabalho, meu casamento estava desmoronando. Separei-me do meu marido, ostensivamente porque eu queria filhos e ele não.
o que era real e importante, mas a questão era muito mais complexa do que isso. Eu estava cada vez mais irrequieta, irritadiça, e estava louca por emoção. De repente, descobri que eu me rebelava exatamente contra as coisas que mais adorava no meu marido: sua delicadeza, estabilidade, carinho e amor. Impulsivamente procurei começar uma vida nova. Encontrei um apartamento excessivamente moderno em Santa Mônica, apesar de detestar a arquitetura moderna. Comprei mobília moderna finlandesa, apesar de adorar objetos antiquados e aconchegantes. Tudo o que eu comprava era frio, moderno, anguloso e, suponho, estranhamente calmante, além de relativamente pouco invasivo para minha mente cada vez mais caótica e meus sentidos conturbados. Pelo menos havia uma vista espetacular e espetacularmente cara do oceano. Gastar o dinheiro que não se tem, ou, nos termos tão singulares dos critérios formais de diagnóstico, envolver-se em surtos desenfreados de compras, é um aspecto clássico ciamania. Quando estou nas alturas, não conseguiria me preocupar com dinheiro mesmo se tentasse. Por isso não me preocupo. O dinheiro aparece, eu tenho direito. Deus dará. Os cartões de crédito são um desastre, os cheques pessoais ainda piores. Infelizmente, para os maníacos, em todo caso, a mania é uma extensão natural da economia. E com os cartões de crédito e as contas bancárias, são poucas as coisas que estão fora do alcance. Pois eu comprei 12 kits para picada de cobra, com uma sensação de urgência e importância. Comprei pedras preciosas, mobília elegante e desnecessária, 3 relógios com 1 hora de intervalo entre as aquisições, mais na faixa do Rolex do que na do Timex. Na mania, o gosto pelas coisas finas vem à tona, é a própria tona, como bolhas de champanhe, e roupas de sereia totalmente inadequadas. Durante um desses episódios em Londres, gastei algumas centenas de libras em livros com títulos ou capas que de algum modo me cativavam. Livros sobre a história natural da toupeira, 20 exemplares variados da Penguin porque achei que ficaria bonito se os pinguins pudessem formar uma colônia. Uma vez roubei uma blusa de uma loja porque não ia conseguir esperar nem mais um minuto pela mulher de pés de melaço à minha frente na fila. Ou talvez eu tenha apenas pensado em roubar a blusa, não me lembro, minha confusão era total. Imagino que devo ter gasto mais de $30.000 durante meus 2 episódios mais importantes de mania, e só Deus sabe quanto mais gastei durante minhas frequentes manias mais brandas. De volta ao lítio, porém, e girando no planeta no mesmo ritmo que todas as outras pessoas, descobre-se que seu crédito está dizimado. A mortificação é completa. A mania não é um luxo que se possa sustentar com facilidade. É devastador ter a doença e irritante ter de pagar pelos remédios, exames de sangue e psicoterapia. Essas despesas, pelo menos, são parcialmente dedutíveis, mas o dinheiro gasto enquanto se está maníaco não se encaixa nos conceitos da Receita Federal de Despesas Médicas ou prejuízos na atividade comercial. Portanto, depois da mania, quando se está mais deprimido, é quando se tem ótimos motivos para aumentar ainda mais a depressão. Ter um PhD em economia da Universidade de Harvard absolutamente não preparou meu irmão para a confusão financeira que estava espalhada no chão diante dos seus olhos. Havia pilhas de recibos de cartões de crédito, montes de avisos de saque a descoberto do meu banco e cobranças duplas e triplas de todas as lojas pelas quais eu havia passado tão recentemente comprando para pagar com o cartão da loja. Numa pilha separada, mais assustadora, havia cartas com ameaças de agências de cobrança. O caótico impacto visual ao se entrar na sala refletia a balbúrdia da coleção enlouquecida de lobos elétricos que apenas algumas semanas antes constituía meu cérebro maníaco. Agora, medicada e entristecida, eu examinava compulsivamente os restos da minha irresponsabilidade fiscal. Era como fazer uma escavação arqueológica de épocas anteriores da mente.
Havia uma conta de um taxidermista de The Plains, Virgínia, por exemplo, de uma raposa empalhada que eu por algum motivo havia imaginado precisar desesperadamente. Eu havia amado os animais a vida inteira. A certa altura tive vontade de ser veterinária. Como era possível que eu pudesse ter comprado um animal morto? Eu adorava as raposas e as admirava desde minhas lembranças mais remotas. Eu as considerava rápidas, inteligentes e lindas. Como eu poderia ter contribuído de modo tão direto para a morte de uma delas? Fiquei estarrecida com a natureza medonha da minha aquisição, revoltada comigo mesma e incapaz de imaginar o que faria com a raposa quando de fato chegasse. Num esforço para me distrair, comecei a manusear desajeitadamente os comprovantes de cartões de crédito. Perto do alto da pilha havia uma conta da farmácia onde eu havia comprado meus kits para picada de cobra. O farmacêutico, tendo acabado de aviar minha receita para o lítio, deu um sorriso de quem entende perfeitamente enquanto registrava a compra dos kits para picadas de cobras e as outras compras estranhas, absurdas e inúteis. Eu sabia o que ele estava pensando, e na benevolência da minha disposição extrovertida, pude apreciar o humor. Ao contrário de mim, porém, ele parecia ter total desconhecimento do problema criado por cascavéis no Vale de San Fernando. Deus havia escolhido a mim, e aparentemente só a mim, para alertar o mundo para a proliferação descontrolada de cobras assassinas na Terra Prometida. Ou era isso o que eu pensava nas minhas divagações fragmentadas e delirantes? Dentro das minhas pequenas possibilidades, ao comprar todo o estoque de kits para picadas de cobra da farmácia, eu estava fazendo o que podia para proteger minha pessoa e as pessoas que eu amava. No meio das minhas correrias pelas gôndolas da farmácia, também me havia ocorrido um plano para alertar o Los Angeles Times para o perigo. No entanto, eu estava maníaca demais para organizar minhas ideias num plano coerente. Meu irmão, parecendo ter lido meus pensamentos, entrou na sala com uma garrafa de champanhe e taças numa bandeja. Ele disse estar imaginando que precisaríamos do champanhe porque toda aquela história poderia ser ligeiramente desagradável. Meu irmão não é dado a exageros, nem a grandes gestos de desespero e ranger de dentes. Em vez disso, ele é um homem justo e prático, generoso e que, em decorrência da sua própria segurança, costuma inspirar segurança nos outros. Sob todos esses aspectos, ele era muito parecido com nossa mãe. Durante o período da separação dos meus pais e seu subsequente divórcio, ele abriu suas asas sobre mim, protegendo-me no que pôde das mágoas da vida e dos meus próprios humores turbulentos. Sempre pude contar com a disponibilidade da sua proteção desde aquela época. A partir de quando entrei para a faculdade, passando pela pós-graduação e pelos tempos de professora universitária, na verdade, ainda até agora, sempre que precisei de um alívio da dor ou da insegurança, ou simplesmente me afastar de tudo, encontrei uma passagem aérea no correio, com um bilhete sugerindo que eu fosse me encontrar com ele em algum lugar como em Boston, ou em Nova York, no Colorado, ou em São Francisco. Com frequência, ele está num desses lugares para dar uma palestra, fazer uma consultoria ou para tirar uns dias de folga do trabalho. Eu o encontro em algum saguão de hotel ou num restaurante de luxo, feliz em vê-lo, alto, bonito, bem vestido, atravessar o recinto a passos rápidos. Não importa qual seja meu problema ou meu estado de ânimo, ele sempre consegue fazer com que eu tenha a impressão de que ele está feliz por me ver. E a cada vez que fui morar no exterior, primeiro na Escócia, ainda na faculdade, depois na Inglaterra como estudante de pós-graduação, e mais 2 vezes na Inglaterra em licenças de 1 ano da Universidade da Califórnia, eu sempre soube que era questão de semanas para ele chegar e verificar onde eu estava morando, em que estava me ocupando, para me levar para jantar fora e sugerir que fôssemos juntos dar uma olhada na Hatchards, Dillons ou alguma outra livraria. Depois do meu primeiro ataque grave de mania, ele me abrigou ainda mais debaixo da sua asa. Ele deixou claro de uma forma inequívoca que, se eu precisasse dele,
ele viria no primeiro avião. Agora, ele não fazia nenhuma crítica às minhas compras completamente irracionais, ou, se fazia, pelo menos não as fez diante de mim. Graças a um empréstimo pessoal que ele fez com a cooperativa de crédito do Banco Mundial, onde trabalhava como economista, pudemos emitir cheques para cobrir todas as contas pendentes. Aos poucos, ao longo de um período de muitos anos, pude restituir o que lhe devia. Para ser mais exata, pude pagar de volta o dinheiro que lhe devia. Jamais conseguirei retribuir o amor, a gentileza e a compreensão. Prossegui com a minha vida num ritmo assustador. Cumpria expedientes ridiculamente longos de trabalho e praticamente não dormia. Quando voltava para casa à noite, era para um lugar de caos cada vez maior. Livros, muitos deles recém-comprados, estavam espalhados por todos os cantos. Havia roupas empilhadas em monturos em todos os aposentos, assim como embrulhos não desfeitos e sacolas de compras não esvaziadas até onde a vista alcançasse. Meu apartamento dava a impressão de ter sido habitado e depois abandonado por uma colônia de toupeiras. Havia também centenas de tiras de papel. Elas enchiam o tampo da minha mesa de trabalho e os balcões da cozinha, e formavam seus próprios montinhos no chão. Uma tira continha um poema incoerente e desconexo. Encontrei-o semanas mais tarde dentro da geladeira, aparentemente inspirado pela minha coleção de plantas aromáticas, que, nem é necessário dizer, havia crescido a passos largos durante minha mania. Por motivos que de certo faziam sentido na ocasião, eu lhe dera o título de Deus é herbívoro. Eram muitos os poemas e fragmentos desse tipo, e eles estavam por toda parte. Semanas depois de eu acabar de limpar o apartamento, eu ainda encontrava pedacinhos de papel, preenchidos até as margens, em lugares inimaginavelmente improváveis. Minha percepção e vivência dos sons em geral e da música em particular eram intensas. Notas isoladas de uma trompa, de um oboé ou de um violoncelo adquiriam uma pungência inexprimível. Eu ouvia cada nota em si, todas as notas juntas e depois cada uma e todas com uma clareza e beleza penetrantes. Eu me sentia como se estivesse no meio do poço da orquestra. Em pouco tempo, a intensidade e a tristeza da música clássica tornaram-se insuportáveis para mim. Fiquei impaciente com o andamento, além de dominada pela emoção. Voltei-me abruptamente para o rock, apanhei meus álbuns dos Rolling Stones e os tocava no volume mais alto possível. Eu ia de gravação em gravação, de álbum para álbum, combinando o estado de espírito à música, a música ao estado de espírito. Logo, discos, fitas e capas de discos estavam espalhados por todo o meu apartamento à medida que eu prosseguia minha busca do som perfeito. O caos na minha cabeça começou a refletir o caos na minha casa. Eu já não conseguia processar o que estava ouvindo. Fiquei confusa, assustada e desorientada. Não conseguia ouvir nenhuma música específica por mais de alguns minutos. Meu comportamento era frenético e minha mente ainda mais. Aos poucos, a escuridão começou a se insinuar na minha mente, e em pouco tempo eu estava irremediavelmente descontrolada. Não conseguia acompanhar a linha dos meus próprios pensamentos. As frases voavam de um lado para o outro na minha cabeça e se fragmentavam primeiro em expressões e depois em palavras. Finalmente, só restavam os sons. Num final de tarde, eu estava em pé no centro da minha sala de estar e olhava um pôr do sol vermelho sangue que se espalhava pelo horizonte do Pacífico. De repente, tive uma estranha sensação de luz no fundo dos meus olhos e quase imediatamente vi uma enorme centrífuga negra dentro da minha cabeça. Vi uma figura alta, num vestido longo de noite, aproximar-se da centrífuga com uma proveta do tamanho de um vaso, cheia de sangue, nas mãos. Quando a figura se voltou, vi com horror que era eu e que meu vestido, minha pelerine e minhas longas luvas brancas estavam ensanguentados.
Fiquei olhando enquanto a figura punha a proveta num dos furos na prateleira da centrífuga, fechava a tampa e apertava um botão na parte dianteira da máquina. A centrífuga começou a funcionar. Então, de um modo horrorizante, a imagem que antes estava dentro da minha cabeça agora estava totalmente fora dela. Fiquei paralisada de pavor. A rotação da centrífuga e o retinir do tubo de vidro contra o metal foram ficando cada vez mais altos até que a máquina se espatifou em milhares de pedaços. Havia sangue por toda parte. Ele estava respingado nas vidraças, nas paredes e quadros, e deixara o carpete encharcados. Olhei para o oceano lá fora e vi que o sangue na janela se havia fundido ao pôr do sol. Eu não saberia dizer onde um terminava e começava o outro. Berrei a plenos pulmões. Não conseguia me livrar da visão do sangue, nem dos ecos do ruído da máquina, enquanto ela girava cada vez mais rápido. Não era só que meus pensamentos se haviam descontrolado, eles estavam transformados numa horrenda fantasmagoria, uma visão adequada, embora apavorante, de toda uma vida e mente fora de controle. Berrei sem parar. Aos poucos, a alucinação foi desaparecendo. Telefonei para um colega pedindo ajuda, servi uma boa dose de Scott e esperei pela sua chegada. Felizmente, antes que minha mania se tornasse muito pública, esse colega, homem com quem eu vinha saindo durante minha separação do meu marido e alguém que me conhecia e compreendia muito bem, estava disposto a se encarregar das minhas iras e delírios maníacos. Ele me confrontou com a necessidade de tomar lítio, o que não era uma tarefa agradável para ele. Eu estava loucamente agitada, paranoica e violenta em termos físicos, mas foi uma missão que realizou com habilidade, elegância e compreensão. Foi muito delicado, mas insistente, ao me dizer que acreditava que eu tinha a doença maníaco-depressiva e me convenceu a marcar uma consulta com um psiquiatra. Juntos reunimos tudo o que pudemos encontrar do que havia sido escrito sobre a doença. Lemos o que tivemos condições de absorver e depois passamos para o que se sabia a respeito do tratamento. O lítio havia sido aprovado para uso nos casos de mania somente 4 anos antes, em 1970, pelo órgão de controle de medicamentos e alimentos, e ainda não estava em ampla utilização na Califórnia. A partir da leitura da literatura médica estava claro, porém, que o lítio era a única droga que tinha alguma chance séria de funcionar no meu caso. Ele prescreveu lítio e outros medicamentos antipsicóticos para mim por um período muito curto, de emergência, só o suficiente para me dar apoio até minha primeira consulta com o psiquiatra. Ele separou o número certo de comprimidos que eu deveria tomar todas as manhãs e noites, além de passar horas conversando com minha família sobre minha enfermidade e qual seria a melhor forma para lidar com ela. Ele tirou sangue para vários testes de lítio e me encorajou quanto ao prognóstico para minha recuperação. Ele também insistiu que eu pedisse uma curta licença do trabalho, o que acabou me protegendo da perda do meu emprego e da minha licença para clinicar, e tomou providências para que alguém cuidasse de mim em casa durante aqueles períodos em que ele próprio não pudesse fazê-lo. Eu me senti infinitamente pior e deprimida num nível mais perigoso durante esse primeiro episódio de mania do que quando estava no meio das minhas piores depressões. Na realidade, na minha vida inteira, caracterizada por altos e baixos caóticos, a época em que me senti pior foi a primeira vez em que tive um surto psicótico de mania. Eu havia tido episódios brandos de mania anteriormente, mas aquelas experiências nunca haviam sido assustadoras, inebriantes na melhor das hipóteses, desnorteantes na pior. Eu havia aprendido a me adaptar muito bem a elas. Havia desenvolvido mecanismos de autocontrole, de modo a moderar acessos de riso excepcionalmente inconvenientes e a impor rígidos limites à minha irritabilidade. Eu evitava situações que poderiam, de outro modo, desengatar ou emaranhar minha fiação hipersensível, e aprendi a fingir que estava prestando atenção ou acompanhando um raciocínio lógico quando minha cabeça estava longe perseguindo borboletas em 1000 direções.
Meu trabalho e minha vida profissional seguiam em frente, mas de modo algum esse aprendizado, minha formação, meu intelecto ou meu caráter chegaram a me preparar para a insanidade. Embora as coisas viessem caminhando nessa direção há semanas, e eu sem dúvida soubesse que algo estava muito errado comigo, houve um ponto preciso quando soube que estava louca. Meus pensamentos eram tão rápidos que eu não conseguia me lembrar do início de uma frase a meio caminho. Fragmentos de ideias, imagens, frases passavam correndo pela minha cabeça como os tigres numa história infantil. Afinal, como aqueles tigres, elas se derretiam, transformando-se em poças desprovidas de significado. Nada que um dia me havia sido familiar era familiar. Eu queria desesperadamente desacelerar, mas não conseguia. Nada me ajudava, nem correr horas a fio no estacionamento, nem nadar quilômetros. Meu nível de energia não era atingido por nada do que eu fazia. O sexo passou a ser intenso demais para o prazer, e durante a relação eu sentia minha mente envolta por linhas negras de luz que me eram apavorantes. Meus delírios se concentravam nas mortes lentas e dolorosas de todas as plantas verdes do planeta, trepadeira por trepadeira, haste por haste, folha por folha, elas iam morrendo e eu não podia fazer nada para salvá-las. Seus gritos eram dissonantes. Cada vez mais, todas as minhas imagens eram sinistras e de decomposição. A certa altura, determinei que se minha mente, com a qual eu ganhava meu sustento e cuja estabilidade eu havia considerado indiscutível por tantos anos, não parasse de correr e voltasse a funcionar normalmente, eu me mataria jogando-me do alto de um prédio próximo de 12 andares. Dei-lhe o prazo de 24 horas. Naturalmente, no entanto, eu não tinha nenhuma noção do tempo, e 1 milhão de outros pensamentos, magníficos e mórbidos, se intrometeram, passando velozes. Dias intermináveis e apavorantes de medicamentos interminavelmente apavorantes, Torazine, lítio, Valium, barbitúricos, afinal surtiram efeito. Cheguei a sentir minha mente sendo controlada, desacelerada e posta para descansar. Mas demorou muito tempo para que eu voltasse a reconhecer minha mente, e muito mais ainda para eu confiar nela. Conheci o homem que viria a ser meu psiquiatra quando ele era o chefe da residência no Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade de Las Vegas. Alto, de bela aparência e opiniões firmes, ele dispunha de uma mente incisiva, uma inteligência rápida e um riso descontraído que abrandava sua presença, sob outros aspectos intimidante. Ele era inflexível, disciplinado, sabia o que estava fazendo e dava muita importância a como agia. Realmente adorava ser médico e era um professor estupendo. Durante meu ano como interna de psicologia clínica no pré-doutorado, ele havia recebido a incumbência de supervisionar meu trabalho clínico com os pacientes adultos internados. Ele se revelou uma ilha de pensamento racional, diagnóstico rigoroso e compaixão numa situação de enfermaria em que prevaleciam os egos frágeis e as especulações vãs sobre conflitos sexuais e intrapsíquicos. Embora ele fosse irredutível quanto à importância de tratamentos médicos precoces e agressivos para pacientes psicóticos, ele também tinha uma crença profunda e genuína na importância da psicoterapia para a obtenção da cura e da mudança duradoura. Sua gentileza para com os pacientes, combinada com um conhecimento extremamente aguçado da medicina, da psiquiatria e da natureza humana, causou uma impressão crucial em mim. Quando me tornei violentamente maníaca pouco depois de entrar para o corpo docente da UCLA, ele foi a única pessoa a quem confiei minha mente e minha vida. Eu sabia intuitivamente que não havia a menor sombra de possibilidade de eu conseguir superá-lo pela fala, pelo pensamento ou por manipulações. Clorpromazina. No Brasil, Amplictil. N da RT. No meio da perfeita confusão, essa foi uma decisão de notável clareza e sanidade.
Eu não estava só muito doente quando apareci para minha primeira consulta. Eu estava apavorada e profundamente envergonhada. Nunca havia consultado um psiquiatra ou um psicólogo antes. Não tinha escolha. Eu havia perdido completamente, mas completamente mesmo, a razão. Se eu não procurasse ajuda profissional, era muito provável que perdesse meu emprego, meu casamento já precário e minha vida também. Dirigi do meu escritório na UCLA para o consultório dele no Vale de San Fernando. Era o início de um final de tarde do sul da Califórnia, geralmente uma hora linda do dia, mas eu estava, pela primeira vez na vida, tremendo de medo. Eu tremia pelo que ele poderia me dizer, e tremia pelo que ele talvez não fosse capaz de me dizer. Dessa vez, pelo menos, eu nem conseguia começar a arrumar um jeito de sair da situação em que estava, fosse pela razão, fosse pelo riso, e não fazia nenhuma ideia se existia algo que faria com que eu me sentisse melhor. Apertei o botão do elevador e segui por um longo corredor até uma sala de espera. Outros 2 pacientes estavam esperando pelos seus médicos, o que só aumentou minha sensação de embaraço e indignidade por me encontrar numa posição em que os papéis estavam invertidos, sem dúvida benéfica para a formação do caráter, mas eu começava a me sentir cansada de todas as oportunidades para formar meu caráter em detrimento da paz, da previsibilidade e de uma vida normal. Talvez, se eu não estivesse tão vulnerável na época, tudo isso não teria tido tanta importância. No entanto, eu estava confusa, assustada e terrivelmente fragmentada em todas as minhas ideias de mim mesma. Minha autoconfiança, que havia permeado todos os aspectos da minha vida desde minhas lembranças mais antigas, estava ausente em férias longas e perturbadoras. Na parede dos fundos da sala de espera, vi um painel de botões acesos e apagados. Estava claro que se supunha que eu devesse apertar um deles. Dessa forma, meu futuro psiquiatra saberia que eu já estava ali. Senti-me como um enorme rato branco aplicando a pata a uma alavanca para ganhar uma bolinha de alimento. Era um sistema estranhamente degradante, embora prático. Tive a desalentadora sensação de que ficar do outro lado da mesa não ia combinar muito comigo. Meu psiquiatra abriu a porta, olhou longamente para mim, fez com que me sentasse e disse alguma coisa tranquilizante. Já me esqueci totalmente do que foi, e tenho certeza de que foi tanto seu modo de falar quanto as palavras em si, mas aos poucos uma luz mínima, ínfima, surgiu na minha mente escura e assustada. Praticamente não tenho nenhuma lembrança do que disse naquela primeira sessão, mas sei que foi desconexo, ansioso e confuso. Ele ficou ali sentado, ouvindo durante o que pareceu uma eternidade, com sua longa estrutura de 1,90 m acomodada da cadeira até o chão, a cruzar e descruzar as pernas, com as mãos se tocando pelas pontas dos dedos. E então ele começou a fazer perguntas. Quantas horas de sono eu vinha tendo? Eu tinha algum problema para me concentrar? Eu andava mais falante do que de costume? Eu falava mais rápido do que normalmente? Alguém teria me dito para desacelerar ou que não estava conseguindo entender o que eu estava dizendo? Eu sentia uma pressão para falar constantemente? Eu andava mais cheia de energia do que de costume? As outras pessoas estavam dizendo que tinham dificuldade para me acompanhar. Eu andava mais envolvida em atividades do que de costume ou iniciando mais projetos. Meus pensamentos estariam tão velozes que eu enfrentava dificuldade para acompanhá-los. Eu andava mais agitada ou irrequieta em termos físicos do que normalmente, mais ativa em termos sexuais, gastando mais dinheiro, agindo de modo impulsivo. Eu andava mais irritadiça ou raivosa do que normalmente. Eu tinha a impressão de ter talentos ou poderes especiais. Eu havia tido alguma visão ou ouvido sons ou vozes que outras pessoas provavelmente não haviam visto ou ouvido.
Eu havia tido alguma sensação estranha no meu corpo? Eu alguma vez na vida tinha tido esses sintomas antes? Alguma outra pessoa da minha família tinha problemas semelhantes? Percebi que estava sendo alvo de um exame psiquiátrico muito meticuloso. As perguntas eram conhecidas. Eu já as fizera a outras pessoas centenas de vezes, mas considerava perturbador ter de lhes dar resposta, perturbador não saber onde aquilo tudo ia dar, e perturbador perceber como isso era desnorteante para o paciente. Respondi com um sim a praticamente todas as suas perguntas, incluindo uma longa série de questões suplementares sobre a depressão, e me descobri sentindo um novo respeito pela psiquiatria e pelo profissionalismo. Aos poucos, sua experiência como médico e sua segurança como pessoa começaram a fazer efeito, de uma forma muito parecida com o modo pelo qual a medicação começa aos poucos a dominar e a acalmar o tumulto da mania. Ele deixou claro, sem qualquer ambivalência, que, na sua opinião, eu tinha a doença maníaco-depressiva e que ia precisar tomar lítio, talvez indefinidamente. A ideia foi para mim muito assustadora. Naquela época, sabia-se muito menos do que agora sobre a doença e seu prognóstico, mas mesmo assim fiquei aliviada, aliviada de ouvir um diagnóstico que no fundo da minha mente eu sabia ser verdadeiro. Mesmo assim, me debati contra a sentença que eu achava que ele me havia passado. Ele ouviu com paciência, prestou atenção a todas as explicações enroladas que dei para meu colapso, o estresse de um casamento ameaçado, o estresse de entrar para o corpo docente de psiquiatria, o estresse do excesso de trabalho, e manteve firme seu diagnóstico, bem como as recomendações para o tratamento. Fiquei profundamente melindrada, mas sob certo aspecto senti um alívio imenso, e o respeitei enormemente por sua clareza de pensamento, sua evidente preocupação e sua recusa a tergiversar ao me dar as más notícias. Ao longo dos muitos anos que se seguiram, a não ser quando eu estava morando na Inglaterra, consultei-me com ele pelo menos uma vez por semana. Quando estava extremamente deprimida e com tendência ao suicídio, eu o via com mais frequência. Ele me manteve viva milhares de vezes. Ele me ajudou durante a loucura, o desespero, casos de amor maravilhosos e terríveis, recaídas da doença, uma tentativa de suicídio quase fatal, a morte de um homem que eu amava imensamente e os enormes prazeres e dissabores da minha vida profissional. Em suma, ele me acompanhou nos inícios e conclusões de praticamente cada aspecto da minha vida psicológica e emocional. Ele era muito inflexível, além de muito gentil, e muito embora compreendesse mais do que qualquer um o quanto eu sentia estar perdendo, em energia, vivacidade e originalidade. Ao tomar a medicação, ele nunca foi levado a perder de vista a perspectiva geral de como minha doença era custosa, prejudicial e representava uma ameaça à minha vida. Ele não tinha dificuldades com a ambiguidade, sentia-se bem com a complexidade e era capaz de ser resoluto no meio do caos e da incerteza. Ele me tratava com respeito, com um profissionalismo determinado, inteligência e uma crença inabalável na minha capacidade de melhorar, competir e deixar minha marca. Embora eu o tivesse procurado para me tratar de uma doença, ele me deu lições, por meio do exemplo, em prol dos meus próprios pacientes, sobre a total interdependência do cérebro com a mente e da mente com o cérebro. Meus temperamentos, estados de espírito e minha doença afetavam, de modo claro e profundo, os relacionamentos que eu tinha com os outros e os fundamentos do meu trabalho. No entanto, meus próprios estados de espírito eram fortemente moldados pelos mesmos relacionamentos e trabalho. O desafio estava em aprender a compreender a complexidade dessa interdependência mútua e em aprender a distinguir os papéis do lítio, da vontade e do insight na recuperação e na tentativa de levar uma vida significativa. Era a tarefa e o dom da psicoterapia.
A esta altura da minha existência, não posso imaginar levar uma vida normal sem tomar lítio e sem ter tido os benefícios da psicoterapia. O lítio evita minhas euforias sedutoras, porém desastrosas, ameniza minhas depressões, elimina as teias de aranha do meu pensamento desordenado, faz com que eu reduza a velocidade, me ajuda a avançar sem tropeços, impede a destruição da minha carreira e dos meus relacionamentos, permite que eu fique fora de um hospital, viva e possibilita a psicoterapia, mas, de um modo inefável, é a psicoterapia que cura. Ela confere algum sentido à confusão, refreia os pensamentos e sentimentos apavorantes, devolve algum controle, esperança e possibilidade de se aprender com tudo isso. Os comprimidos não podem e não conseguem facilitar nossa volta à realidade. Eles só nos trazem de volta de cabeça, adernando e mais rápido do que às vezes podemos suportar. A psicoterapia é um santuário, um campo de batalha, um lugar em que estive psicótica, neurótica, enlevada, confusa e com uma desesperança inacreditável. Mas sempre foi ali que acreditei, ou aprendi a acreditar, que um dia talvez pudesse ser capaz de enfrentar tudo isso. Nenhum comprimido tem condições de me ajudar com o problema de não querer tomar comprimidos. Da mesma forma, nenhuma quantidade de sessões de psicoterapia pode, isoladamente, evitar minhas manias e depressões. Eu preciso dos dois. É estranho dever a vida a comprimidos, a nossas próprias idiosincrasias e teimosias, e a esse relacionamento singular, estranho e essencialmente profundo chamado psicoterapia. O fato de que eu devia minha vida a comprimidos, no entanto, não ficou óbvio para mim por muito tempo. Minha falta de juízo quanto à necessidade de tomar lítio acabou me custando muito caro.